Bom, boa tarde. Tudo bom? No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no item 12, motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus explica simultaneamente a compensação que aguarda os que sofrem e a resignação que faz, bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos ditosos por sofrerdes, porque vossas dores deste mundo não são débitos dos vossos erros pretéritos. E quando suportadas com paciência na terra, poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, julgar-vos felizes por Deus, reduzir vossa dívida, permitindo que a liquidez no presente, o que vos assegura tranquilidade no porvir. A pessoa que sofre é semelhante ao devedor de uma grande soma, a quem seu credor diz: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação de todo o resto e sereis livres. Mas, se não fizerdes, irei te perseguir até que pagues o último centavo. O devedor não se julgará feliz em suportar toda espécie de privação para se libertar, pagando somente o 100º do que deve. Em vez de reclamar do seu credor, não lhe agradecerá. É exatamente esse sentido destas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque resgatam o débito e, após o pagamento, tornam-se livres. Mas, se quitando-se integralmente de um lado, endividar-se de outro, jamais se conseguirá a libertação. Ora, cada nova infração aumenta a dívida, pois nenhuma há de ser que seja qual for, que não traz consigo o dever de reparação necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Não sendo na encarnação atual, será na outra. Entre as faltas, deve-se colocar em primeiro plano a insubmissão à vontade de Deus. Então, se nos entregamos a queixumes nas aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo merecido, se acusarmos a Deus de praticar injustiça, contraímos novas dívidas que faz perder o benefício que se podem extrair do sofrimento. Por isso é necessário recomeçar, exatamente como se um credor que atormente pagássemos em prestações, tornando-lhe novos empréstimos a cada parcela. Ao entrar no mundo dos espíritos, o ser humano ainda está com o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o mestre declarará: eis o galardão de vossas jornadas de trabalho. A outros, os que se julgaram felizes na terra, viveram na ociosidade e puseram a felicidade na satisfação do amor próprio e das alegrias mundanas, sentenciará: a vós nada cabe, pois recebestes vossa paga na terra. Ide e recomeçai vossa tarefa. O ser humano pode suavizar ou recrudescer o amargor das suas provas, segundo a maneira pela qual análise a vida terrena. Sofre tanto mais quanto mais longa julga a duração do sofrimento. Porém, aquele que se põe na perspectiva da vida espiritual abrange em um só olhar a vida corpórea, observe como um ponto no infinito e compreende-lhe a brevidade e reconhece que o momento penoso bem rápido transcorrerá. A certeza de um futuro próximo mais feliz e sustenta e encoraja. E em vez de reclamar, agradece o céu pelas dores que fazem avançar. Ao contrário, para aquele que enxerga unicamente a vida corpórea, esse lhe parece interminável e a dor esmaga-o com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de apreciar a vida consiste
em diminuir a importância das coisas desse mundo, de conduzir a pessoa a moderar seus desejos e a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de tentar de atenuar a impressão moral dos reveses e decepções que experimente. Com isso, adquire calma e resignação, úteis tanto à saúde do corpo como à da alma, enquanto pela inveja, cobiça e ambição ele se submete voluntariamente a torturas que acrescentam a miséria, a angústia e a sua curta existência. Pois é, se nós começarmos a sofrer, começar a reclamar, né, nós vamos sofrer sem resultado algum. Então eu acho que o Espiritismo, tenho certeza, nos esclarece muito bem isso, onde explica por que sofremos, por que passamos por tantas dores e sofrimentos, porque se não é nessa vida, provavelmente foi de outras. E muitas dores e sofrimentos que achamos que seria em outras vidas, provavelmente pode ser nessa também. Às vezes nós estamos andando no caminho contrário, na contramão. Se estamos sofrendo, passando por padecimento, vamos olhar a nossa conduta, onde estamos indo, talvez nós estamos na direção errada. Vamos buscar o Cristo, buscar as compensações nas vidas celestes, do que na vida mundana. Então é isso aí. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre amado Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Em primeiro lugar, agradecer infinitamente por mais essa oportunidade, por mais essa tarde que nós fazemos na vida de Nazaré. Agradecer pelos nossos lares, pelo trabalho, pela saúde, pela vida, pela oportunidade de estar mais uma vez no corpo físico, com todas as oportunidades recebidas. Em segundo lugar, pedir que nos abençoe, que nos fortaleça, abençoe nossa tarde de trabalho, abençoe a equipe de trabalhadores da Casa Maria de Nazaré, tanto encarnados quanto os desencarnados, os trabalhadores abnegados, que possam receber a bênção e confiar do mais alto. Pedindo também a tua proteção para o nosso palestrante, que ele seja inspirado, que possa transmitir o recado de maneira clara, para que todos nós possamos compreender e principalmente pôr em prática tudo aquilo que foi dito e foi ensinado aqui hoje. E assim, com a bênção de nosso Pai Maior, do nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Santíssima, e com o sustento da espiritualidade maior, damos iniciar a nossa palestra do dia de hoje. Boa tarde a todos. Seja mais uma vez, bem-vindos, a essa casa, Quando o nosso amigo estava falando, eu comecei a fazer uma reflexão da primeira música que eu ouvi quando eu cheguei aqui. Quanta luz. Quanta luz nesse ambiente, Que a voz do Mestre, possa tocar os nossos corações. E acima de tudo, que Maria esteja conosco. E na outra música, Zaqueu, que possamos ser como Zaqueu, Buscar o Mestre sempre, todos os dias da nossa vida, todos os momentos. Sabemos que somos tão pequenos, mas temos que fazer como Zaqueu, nos fazermos grandes, para que o Cristo possa nos ver. O tema da noite é buscai e achareis. Não, se encontra inserido no capítulo 25, buscai e achareis. O item 1, ajuda-te e o céu te ajudará. O que nós podemos tirar desse item para as nossas vidas hoje? Na nossa vida moderna. Eu vou começar com uma narração. Uma história grega, Um carroceiro, ele se encontrava em uma estrada lamacenta, a carga pesada, as rodas da carroça afundando na lama, os cavalos não conseguiam movimentar a carroça. Nisso, ele avista ao longe Hércules. Quem é Hércules? Um deus grego. Era a pessoa mais forte que existia.
naquela época. Desculpa, ele não era um deus grego, ele era filho de um deus. Ele era considerado o mais forte que existia naquele tempo. E o que o carroceiro fez? Gritou Hércules e pediu a ajuda de Hércules para desatolar a carroça. Isso. Passa alguns segundos, ele esperando que Hércules comece a agir, desatole a carroça. E o que Hércules fala com ele? Faça a sua parte. Empurre. Toque os cavalos. O que nós podemos tirar dessa passagem, dessa história? Trazendo para o tema da tarde de hoje. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Será se nas nossas vidas nós fazemos como o carroceiro? Esperamos que Deus, Cristo, a espiritualidade amiga, nos carregue? Sempre nós fazemos isso. E o que o tema vem nos alertar? Ajuda-te, que o céu te ajudará. O que é esse ajudar-te? Será se eu ficar na inércia, como o carroceiro, esperar que a espiritualidade amiga venha me ajudar? Eu tenho que fazer alguma coisa. Vocês, nós temos que fazer alguma coisa para que a espiritualidade amiga possa nos ajudar. Será só fazer um petitório todos os dias, pedir e não fazer nada para que essa ajuda venha até mim? É eu ficar parado, esperando que a espiritualidade amiga venha me ajudar? Não. O tema vem nos falar que nós devemos buscar. E o que é esse buscar? É correr. Se eu estou desempregado, eu tenho que pedir ajuda à espiritualidade amiga. Mas será só pedir ajuda e continuar parado dentro da minha casa, sentado na cadeira, sentado no sofá e todos os dias reclamando, falando que a espiritualidade não vai me ajudar? A espiritualidade está esperando a nossa ajuda também. Se eu estou desempregado, o mínimo que eu posso fazer não é preencher um currículo, bater na porta das empresas, pedir ajuda a amigos. E é dessa forma que a espiritualidade amiga quer que nós agimos, né? Porque cabe à espiritualidade depois, após o meu esforço, nos ajudar. Mas primeiramente nós devemos nos ajudar. E esse ajudar, ele se encontra inserido, né, na lei do trabalho. Se encontra inserido na lei do trabalho e próximo à lei do progresso. Se nós retornarmos bem antes, né, desse conto que eu falei de Hércules, quando vivíamos, né, na barbárie, quando vivíamos na idade primitiva, qual era o nosso instinto? Não era só sobrevivência? A gente ainda vê em alguns filmes antigos, né? O homem lá com seu tacape, buscando, né, o alimento material. Com o tempo, o homem foi evoluindo. E nesse processo de evolução, o que ele começou a fazer primeiramente? Ele viu que a caça estava escassa, né, na região onde eles se encontravam. Algumas tribos migraram, outras permaneceram naquele local e viram a necessidade de trabalhar. Trabalhar de que forma? Se a caça era escassa, a fome batia a porta, né? A porta não, na própria caverna, né, onde eles se encontravam. O que começaram a fazer? A domesticar os animais,
a lavrar a terra. E nesse processo de lavrar a terra, o que começaram a fazer? Plantaram, as primeiras sementes. Logo vieram as primeiras colheitas. A população começou a aumentar. Viram a necessidade de aumentar a área plantada. Viram a necessidade de começar a fabricar ferramentas para que o trabalho se tornasse mais fácil. Nisso, os anos se passaram, os milênios se passaram, e com isso, o trabalho se firmou como o progresso. Progresso, quando nós falamos em progresso, se formos analisarmos nossos pais, todos aqui, creio que deve ter acima de 30 anos, os nossos pais, se estiverem vivos, 70, 80 anos, imagina como foi a vida deles no interior do país. Os maquinários eram escassos, era para poucos que os maquinários chegavam, lavravam a terra com suas próprias mãos, com a enxada, com a caipideira, com o cultivador, com o arado de boi. Os anos se passaram. Quando nós estamos viajando aí, o que nós vemos nas lavouras? Grandes colheitadeiras. Algumas são operadas por GPS. Se adentrarmos a cabine de alguma dessas colheitadeiras, o que nós vamos ver? Computador de bordo, ar-condicionado, o operador simplesmente com algumas manivelas. Algumas nem volante tem, são pequenas alavancas. O que nós podemos ver nisso? Dos nossos pais com arado de boi, a colheitadeira, os grandes tratores puxando grandes grades. O que houve? Não foi o progresso? E o progresso chegou de que forma? Foi através da inércia? Daqueles que se encontram parados dentro de suas casas, esperando que tudo aconteça? Não. O progresso chegou junto com o trabalho. Junto com o trabalho de quem? Dos nossos pais. O nosso trabalho, que também tem uma parcela nossa ali, naquelas colheitadeiras, naqueles maquinários. Porque onde nós estamos inseridos no nosso trabalho, é um elo para outro trabalho, outro e outro. Meu trabalho pode ser simples. Eu posso trabalhar numa empresa como copeiro, como faxineiro, mas eu sendo faxineiro, o que eu estou fazendo ali naquele local de trabalho? Não é tornando aquele ambiente mais agradável para todos aqueles que trabalham ali? Para que possam exercer o seu trabalho da melhor forma possível, em um ambiente limpo, asseado, cheiroso. E o trabalho daquele que se encontra ali, por trás de um computador? O trabalho dele vai refletir onde? Está refletindo aqui, nesse celular. Porque aqui, dentro desse celular, existe o quê? Programas. Ele está transformando a vida de alguém mais fácil. Se retornarmos na nossa vida mesmo, alguns anos, quando a gente queria tirar uma foto, o que nós fazíamos? A nossa câmera, 3x4, tirávamos a foto. E para a gente ver aquela foto, o que a gente fazia? A gente não tinha que mandar revelar. Hoje, tiramos a foto e instantaneamente vemos a imagem capturada. Qualquer criança consegue tirar uma foto de um celular. E em um celular, qualquer criança, parece que já nasce com o dedinho assim, na tela, E para que isso acontecesse nas nossas vidas, essa facilidade,
Alguém trabalhou. Alguém contribuiu com o progresso. E nós também contribuímos. De alguma forma a gente contribuiu. No livro dos Médios, no capítulo 26, na questão 291 e seguintes, não, os Espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo, a marcha e atingirá. Mais uma vez, né? A espiritualidade, através do livro dos Médios, vem nos falar, né? Devemos trabalhar. Devemos trabalhar, sim. Por quê? Não é através do trabalho, por mais simples que seja o nosso trabalho, nós não colocamos o sustento dos nossos filhos, dos nossos familiares, de forma digna e honesta sobre a mesa? Quem aqui que consegue colocar o sustento de seus filhos se não estiver trabalhando? Existem, né? As casas religiosas que ajudam. Mas nós também devemos fazer a nossa parte. Porque nós que estamos inseridos dentro de uma casa religiosa, sim, nós ajudamos os nossos irmãos que batem à porta das nossas casas. Mas também queremos que esses irmãos um dia deixe a vara que nós o damos e vá pescar seu próprio peixe. Vá conquistar o seu espaço aí na sociedade, por mais simples que seja o trabalho. Que seja um copeiro, que seja uma faxineira, que seja uma diarista. E ainda, devemos trabalhar para progredir e plantar ações benéficas. Como que devemos plantar essas ações benéficas? Através do nosso esforço. Através do exemplo que nós estamos dando. Primeiramente, o exemplo que nós estamos dando, para quem é? Não é para aqueles que estão ao nosso lado? E quem é que está ao nosso lado? Não é os nossos filhos? Os nossos familiares? E esse tema, sim, o céu vai nos ajudar. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Mais uma vez, a título de exemplificação, vamos citar os nossos jovens hoje na sociedade. Termina o 2º grau, adentra a faculdade. Pensa que o ato de deixar a faculdade já é a conquista direta de um trabalho. Alguns têm a sorte, né, de começar a fazer estágio quando estão na faculdade e aquele estágio se transformar, né, em um trabalho efetivo. E outros jovens, o que reserva para eles na nossa sociedade aí fora? Não é o desemprego? Alguns adentram, né, o estudo para passar em um concurso, se tornar efetivo em algum órgão. Alguns estudam com afinco, outros vão nas casas religiosas, pedem ajuda, outros procuram o pastor, pedem ajuda, outros procuram o padre, pedem ajuda, acendem, né, suas velas, procura fazer uma barganha, né, com esses anjos. Se tu me ajudar, eu passar em um concurso. Primeiro salário das cestas básicas, durante o primeiro mês ou durante um ano? E aí eu pergunto para vocês, seria justo esses espíritos guardião ajudar esse irmão que só pede? E aquele que está sentado a ler todos os dias, estudando, lendo, 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas na cadeira.
mais justo? Ele ajudar aquele que só pede ou aquele que está buscando? Aquele que está correndo atrás? Será mais justo a ajuda daquele que está buscando, porque ele está se ajudando para que a espiritualidade possa ajudar ele. E aí, eu pergunto ainda, na nossa sociedade, há tantas desigualdades. Países ricos, países pobres, cidades pobres no nosso país que necessitam de ajuda do governo federal, outras cidades ricas, estados pobres, estados ricos. E se eu perguntar, onde está a lei do progresso, a lei do trabalho? Se formos analisarmos, ali existiu o egoísmo de alguém, porque alguém usurpou, subtraiu os recursos daquela cidade, daquele estado, daquele país. Será que foi porque Deus assim o quis? Não. Porque Deus, Ele nos dá os recursos todos os dias aí fora. Basta a gente analisar a natureza. Foi porque ali houve a mão humana, a mão do ser humano, em que achou que esses recursos cabia melhor no seu bolso e não no serviço médico, não na educação, não na segurança. Basta a gente ligar a nossa TV e ver os noticiários todos os dias, que a gente vai ver. E ainda, no Livro dos Espíritos, na questão 501, vem uma pergunta: por que a ação dos espíritos na nossa vida é oculta e porque quando eles nos protegem não fazem de maneira ostensiva? Por que a ação dos espíritos na nossa vida ela não é direta? Ele não nos carrega diretamente, ele não nos coloca nos seus braços e nos carrega. Primeiramente, como eu falei anteriormente, existe a lei do trabalho e a lei do progresso. Onde estaria o nosso mérito se a espiritualidade amiga não nos deixasse crescer, não nos deixasse derramar as nossas lágrimas? Porque a lágrima, o nosso sofrimento, faz com que nós cresçamos. E onde estaria o nosso livre-arbítrio em fazer as nossas escolhas? Como o nosso irmão, quando ele estava fazendo a prece, posteriormente ele falou, às vezes o sofrimento da nossa vida hoje não é de outras vidas, não. São as nossas escolhas, as escolhas que nós fizemos nessa vida, as escolhas que nós fazemos diariamente. E quais são essas nossas escolhas? Será que é só esperar? Será que é só blasfemar contra Jesus, contra Deus, contra a espiritualidade? Quando eu peço, me atendem, fico alegre. Quando não me atendem, começo a maldizer o pastor, o padre, o líder da casa religiosa. Onde está o nosso mérito? Onde está a nossa visão? E onde está o nosso coração? As escolhas que nós fazemos hoje, a escolha que eu fiz hoje na minha vida, vai refletir amanhã.
a escolha que os nossos irmãos que se encontram encarcerados nos presídios fizeram em um determinado momento da vida dele é um reflexo do seu encarceramento, da sua privação de liberdade. Porque não existe, se a gente for analisar os nossos irmãos que encontram encarcerados, ali não existe um inocente. Em algum momento, ele transgrediu alguma lei de sociedade, alguma lei da justiça. E nós, nas nossas escolhas, o que nós estamos fazendo? Será que estamos fazendo como na música lá, né? Como Zaqueu? Zaqueu poderia ter deixado, né, Jesus passar e não ter se transformado, né, na grande figura que ele é, o grande exemplo, né, de transformação, de renovação. Zaqueu provavelmente tinha menos de 1,5 metro. Ele sabia que o Cristo iria passar. E o que ele fez para se notar? Ele subiu em uma árvore. E o que o Cristo disse para ele? Desça, Zaqueu. Antes que o dia termine, estarei na tua casa a ceiar com você. E quando Cristo adentrou a casa de Zaqueu, o que Zaqueu fez? Na música, Zaqueu disse: se tivesse tirado 1 denário de alguém, ele iria repor 3. Que possamos fazer como Zaqueu e tantos outros exemplos, né, que cruzaram o caminho do Cristo. A mulher samaritana, Maria Madalena, que possamos fazer como eles, fazer a nossa parte. E como nós devemos fazer a nossa parte? O Espiritismo vem nos falar como? Através da lei natural, através da lei divina. Porque a lei natural e a lei divina, ela se encontra inserida na lei de adoração. Quando nós falamos lei de adoração, o que Jesus vem nos alertar? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a Ele mesmo. É nos colocarmos no lugar do nosso semelhante. É saber que o nosso semelhante tem um coração que palpita dentro do peito, que sofre, que chora, que sente fome como eu, que sente sede como vocês. E ainda, o Espiritismo vem nos falar da lei do trabalho. Como eu falei, sabemos que a nossa sociedade, o trabalho, se encontra escasso. Mas não devemos ficar esperando dentro da nossa casa que o trabalho bata a nossa porta para a gente abrir. Que nós possamos abrir a porta da nossa casa e ir de encontro ao trabalho, procurar. Quantos aqui não ficaram desempregados em determinado momento das suas vidas? Ou estão desempregados? O que nós fizemos? Não foi correr? Ir atrás? 10 currículos? 20? 50? E aqueles que hoje trabalham em instituição pública não tiveram que privar as horas familiar para estudar e passar em um concurso? E ainda, né,
O Espiritismo vem nos falar, da lei de reprodução. E o que é essa lei? Basta a gente olhar na nossa sociedade. Cada dia nasce uma criança. Cada dia é uma oportunidade que a espiritualidade amiga deu e o Cristo endossou para que um irmão retornasse à carne para aprender um pouquinho mais. E que possamos, valorizar esse corpo da melhor forma possível. Valorizar esse corpo, primeiramente, é higienizá-lo. A higienização física, mas também a higienização mental, espiritual, trazer para o nosso corpo bons sentimentos, boas ações, boas atitudes. E ainda a lei de conservação, que também inclui nessa que eu falei, conservar o nosso corpo. Não é trazer para dentro do nosso corpo toxinas. Toxinas por sentimentos malévolos. Toxinas por pensamentos tristes, por pensamentos trevosos. Trazer para dentro do nosso corpo o vício da palavra, da língua afiada, a falar mal do nosso semelhante. Trazer para dentro do nosso corpo o vício da bebida, o vício também da gula, que a gula também é um vício, que causa mal para o nosso corpo. E ainda, a lei de sociedade. O que podemos entender por essa lei de sociedade? Como eu falei, alguns irmãos, em um determinado momento de suas vidas, se equivocaram e hoje se encontram encarcerados. O que eles estão vivendo? Não é a cobrança da lei de sociedade? A nossa sociedade, ela é regida pelo direito. E o que o direito veio nos falar dos nossos irmãos que se equivocaram em algum momento das suas vidas? Terão que ressarcir a sociedade. De que forma? Através da privação da sua liberdade. E ainda, a lei de progresso, como eu falei no início, ela se encontra bem próxima à lei do trabalho. Porque o progresso só chegou na nossa sociedade, no planeta Terra, não foi através do trabalho? A partir do momento que os nossos irmãos não tiveram mais o alimento que era provido da caça e começaram a arar a terra, primeiramente com ferramentas rudimentares e com o trabalho que foi girando cada vez mais e mais através dos séculos, dos milênios, o progresso chegou. Hoje podemos ver o progresso quando nós adentramos no nosso carro e ligamos a chave. Foi porque alguém lá no passado inventou a roda. Ele inventou a roda para quê? Para transformar o seu dia, para transformar a sua tarefa, para que pudesse exercer a sua tarefa com maior facilidade. A primeira roda, provavelmente, como a gente vê nos filmes, ela não era redonda. Colocaram uma roda quadrada. Com o processo de girar, ela foi se arredondando. E as outras seguintes já não eram mais quadradas e sim redondas. O nosso carro hoje funciona foi porque no início da era industrial
criaram o motor. Se hoje o motor é potente, foi porque existiu alguém que teve a visão de criar o motor. E posteriormente, os outros que trabalhavam naquela fabricação, alguém veio com uma ideia diferente, alguém veio com um projeto diferente. E hoje, quando vamos para os hospitais, primeiramente o que o médico pede? Um raio-x, uma tomografia computadorizada. O médico, lá da época dos nossos pais, que pediam? Era simplesmente pela intuição divina, né, que receitava o remédio, né, porque não existia o raio-x. Era pela vivência, né, em conviver com as pessoas doentes, que ele sabia que aquele remédio iria atuar naquela doença. O raio-x, hoje nas máquinas, foi porque uma mulher lá no passado, ela e seu marido tiveram a curiosidade de buscar, a curiosidade de fazer experimentos. Ela deu a vida pela ciência do raio-x e morreu em consequência de tanta irradiação que sofreu no corpo. Ela deu a vida pelo progresso. A sua filha, futuramente, aperfeiçoou o raio-x. E outros que vieram posterior, aperfeiçoaram. Hoje nós adentramos uma máquina moderna. Foi porque alguém no passado trabalhou e acreditou. E ainda, a lei de liberdade. Nós temos a liberdade de ir e vir em qualquer lugar. Aqueles que se encontram encarcerados foram privados dessa lei de liberdade. E essa lei de liberdade, hoje, que nós que estamos inseridos aqui, o que nós estamos buscando? Não é exercer a nossa liberdade concatenada com os ensinamentos que o Cristo nos deixou e que alguém trabalhou horas a fio até os últimos momentos da vida, Kardec? Hoje nós estamos buscando exercer a nossa liberdade com responsabilidade, não como nós provavelmente tenhamos feito no passado, em outras vidas. Porque o que eu faço vai refletir na vida de vocês, e o que vocês fazem na sociedade vai refletir na minha vida. As nossas vidas é um elo. E o que o Cristo quer? Que esses elos se fortaleçam. E o que os nossos mentores espirituais esperam de nós? Que esses elos fortaleçam e criem frutos. Que frutos são esses? Eu vou falar o mais simples, né? O fruto do amor. Porque através do amor vem a caridade. Através do amor eu vejo o irmão de outra nacionalidade como um irmão de caminhada. Eu vejo o meu irmão que se encontra encarcerado como um irmão que se equivocou em um momento da vida dele. Eu vejo aquele que os noticiários traz todos os dias na nossa vida como um irmão que errou. E que eu possa exercer o amor
e não sair comentando a barbárie que ele cometeu. Nós sabemos que os escândalos virão. Ai por meio de quem venha, mas também por trás, ai por meio de quem a língua venha falar. Porque ele já está enfrentando uma situação difícil, porque ele errou, ele se equivocou em um momento. Que não sejamos nós a jogar pensamentos negativos nele. Que sejamos nós a mandar vibrações de amor. Se eu vejo no noticiário, vejo grandes tragédias que os irmãos cometeram, que eu possa pedir ao Cristo, a Maria, que o fortaleça, para que ele consiga transpor as consequências daquele ato. E ainda, lei de justiça. Quando nós falamos lei de justiça, quando a doutrina espírita vem nos falar da lei de justiça, podemos nos remeter ao Código de Hammurabi. Era olho por olho, dente por dente. Quantos séculos, quantos milênios se passaram do Código de Hammurabi? Será se hoje ainda é olho por olho, dente por dente? Para alguns irmãos, sim, que se encontram ainda pequenos nos seus atos, nas suas atitudes. E a lei de justiça divina, a lei de justiça divina é a nossa reencarnação, é retornar à carne para aprendermos, para convivermos com aqueles que nos feriram, para convivermos com aqueles a quem nós ferimos, que nós não fomos santinhos, nós não fomos anjos. E ainda, a lei de justiça, ela se encontra bem próxima à lei de amor, à lei de caridade e, acima de tudo, a perfeição moral. Talvez nessa vida nós não conseguimos atingir a perfeição moral, mas se nós, ao retornarmos para o Pai, tivermos cumprido, quer seja 1% daquilo que nós propomos, quando nós estávamos lá na fila da reencarnação, o quanto nós não teremos crescido. Sabemos que o homem velho do passado traz muitas mazelas, cometeu muitas atrocidades, muitos atos impensados, muitas atitudes vãs. Mas o homem do passado, que aqui se encontra dentro dessa casa, veio buscar renovação, veio buscar transformação. E ainda, diante das dificuldades e problemas, é preciso fazer a nossa parte, sem esperarmos a ajuda do céu, sem esperarmos, a ajuda do céu. Mas nós sabemos, que o Cristo sempre estará ao nosso lado, sempre nos conduzirá
Às vezes, em alguns momentos da vida, olhamos as nossas pegadas e vemos só 2 pés. Mas por quê? Se eu roguei tanto ao Cristo, ajuda, eu vejo apenas 2 pegadas. Mas não nos esqueçamos que essas pegadas não são nossas. Que essas pegadas são do Cristo a nos carregar. E que, acima de tudo, vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar para que nós não nos transformemos em fardos pesados nos braços do Cristo. Vamos nos ajudar nos mutuamente. Vamos fazer como na música, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós. Pois a luz do Cristo, ela nos atinge todos os dias, por mais equivocado que nós sejamos, por mais que tenhamos errado nas nossas vidas. E que o Cristo, Maria e a espiritualidade amiga possa nunca nos abandonar, possa sempre estar conosco e que possamos acreditar em um futuro melhor, acreditarmos que não estamos aqui por nada nessa vida, acreditarmos que vamos crescer todos juntos. Temos o nosso crescimento individual, mas temos o nosso crescimento coletivo, em grupo. Que Jesus, Maria, possa cobrir todos vocês com teu manto de amor e misericórdia. Parabéns pelo resto. Aproveitando só o franchozinho aqui, vou dar só uma pequena história. Um sábio viajando com seus discípulos pelo mundo, ensinando os bons costumes, adentraram o mato dentro, florescendo, chegaram numa cabanazinha muito simples, ali vivia uma família. Essa família passando por grandes dificuldades, muito sofrimento, a mata cobrindo a cabanazinha, todo mundo vivendo ali. Aí o mestre pergunta para o chefe da casa: meu amigo, como vocês vivem aqui nessa cabana? Nós temos uma vaquinha muito boa de leite, nós tiramos o leite dela, vendemos, dá para comprar o arroz, o feijão, dá para gente manter. E é só disso que vive, só disso mesmo. Aí permaneceram os tempos, aí saíram. Quando eles saíram, lá estava a vaquinha, né? À beira de um penhasco. E o mestre coloca o discípulo: cerca daí, cerca de cá, cerca dali, empurraram a vaquinha, espinha vira abaixo, a vaquinha se precipitou, ela morreu. Os discípulos questionaram: mas mestre, a única renda que a família tinha, o único sustento você acaba, e agora? Espere e aguarde. 2, 3 anos depois retornaram o mesmo caminho, lá estava a cabanazinha. Quando chegaram, estava toda reformada, toda construída, lavouras ao sair da casa, plantações, pomares, tudo reformado. Aí o mestre chegou ao dono da casa e perguntou: meu amigo, que transformação foi essa? Nós tínhamos uma vaquinha que nos sustentava, mas ela caiu no penhasco e morreu e tivemos que trabalhar. Então, aí mudou tudo, né? Então, temos que buscar se acomodar. E deve ser sempre mais ou menos o tema da palestra, que eu gostei muito da palestra. Muito boa. É isso aí. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai maior, ao nosso Mestre amado Jesus, a Mãe Santíssima, em primeiro lugar agradecer por esses momentos agradáveis aqui na casa Maria de Nazaré, por esses ensinamentos, por tudo que nós recebemos aqui. Nosso muito obrigado.
E em segundo lugar, pedir a bênção para cada um que aqui estiver, que possa ser amparado, que possa receber as bênçãos. Pedir a bênção para a Casa Maria de Nazaré, para os trabalhadores, a equipe espiritual que aqui sustenta, para todos os internos que aqui permanecem, que possa também receber o amparo e o lenitivo para cada um. E assim, com a bênção de nosso Pai Maior, do nosso Mestre Emmanuel Jesus, da Mãe Santíssima, com as tuas bênçãos, damos encerrada a nossa palestra de hoje.